A gente estava conversando aqui antes de começar a gravação que os últimos 2 anos foi uma verdadeira revolução do empreendedorismo, né? Eu acho que deslanchou de vez mesmo essa palavra, que é uma dor para quem é empreendedor e essas possibilidades dos projetos que vocês têm de ajudar o empreendedor. E eu queria já começar falando sobre isso, né? Como foi assim? Já tem 2 anos, né? Você lembra lá do primeiro dia como é que foi? Lembro. O primeiro dia foi num sábado Uhum, e a equipe engajada veio trabalhar, primeiro dia do uhum, ano, mais um dia em que a gente estava pegando o bastão da administração uhum. anterior, né? E eu sempre falo do maior princípio do serviço público, que é o princípio da continuidade, né? A gente precisava dar continuidade aos projetos existentes e implementar a identidade do prefeito Davi Almeida, né? Os nossos projetos. E aí a gente executa um ano do orçamento da gestão anterior, um ano muito complexo. Nós estávamos ali, naquele momento, em uma história muito delicada da nossa cidade, que foi a pandemia, a crise do oxigênio. Isso é importante ser dito também, que nós conseguimos êxito com alguns projetos nossos, muitos projetos nossos, mas puxando assim uma corrente, né, ancorados a um momento muito difícil da nossa cidade, né, e aí a gente veio com todo o gás, a equipe muito engajada ajudou muito, e na tentativa de revolucionar, né, digitalizar os serviços, acessar mais a população, trazer a população para perto, né, que estava muito distante, né, do poder público, humanizar os números, então e também entender quais eram os eixos da secretaria, né? Nós temos 3 eixos bem definidos, que é inovação, empreendedorismo e trabalho. Eu, Juntou por aí um em cada secretaria, né? Juntou três temas bem exatamente. e colocou nessa secretaria, né? E como é que foi definir esses rumos, assim, para ficar meio que equilibrado ali, de atender todo mundo? Exato, era dividir, né? Eu pensei em dividir, né? Uhum. Distribuir as responsabilidades, ter projetos de governo, que são projetos que vão ter continuidade, né? E também ter projetos, ações voltadas a testar é, quais caminhos seguir na cidade de Manaus. Manaus é uma cidade muito complexa, onde os próprios institutos de pesquisa não entendem o que acontece aqui, o movimento que acontece aqui, principalmente no que tange empreendedorismo. Nós somos a cidade, sim, de maior cultura empreendedora do Brasil, né? Que está do mundo, porque Manaus é uma cidade isolada em que as pessoas precisam se reinventar. Né? E aqui as pessoas se reinventam a cada dia, empreendem cada vez mais, diversificam a sua matriz econômica familiar e não foi difícil fazer projetos para acessar a E água pra população. gente aqui. Então, trazer isso para o poder público, essa vontade do privado, que eu venho do Do privado, privado. para dentro do poder público e fazer com que a população consiga se sentir abraçada com esses projetos não foi difícil. Nós temos projetos aí, Elida, não adiantando a entrevista, Pode ir mas falando, a falando. gente vai, É. vai Kit Pneu, um projeto importante, onde a gente abraçou aquele empreendedor que não parou na pandemia, por exemplo. Eu te pergunto, do geral, hoje em dia, quantos projetos vocês cuidam ao mesmo tempo? Porque teve projeto que de repente já passou, implantou aquele período e aí isso, de repente criou alguma coisa Ó, de atendimento. Hoje, ao mesmo tempo, são quantos projetos? hoje a gente tem programas nesses eixos, né, empreendedorismo, inovação e trabalho, mas a gente tem grandes obras que a gente toca para fomentar o empreendedorismo e aí em diversas áreas, por Uhum. exemplo, a parte da gastronomia, economia solidária, artesanato, por exemplo, nós estamos construindo o local Casa de Praia para atender o setor da indústria que demanda a nossa população e também é o maior PIB, vou dizer assim, da nossa cidade é a parte da indústria. A gente está construindo de micro e vamos fazer ali uma incubadora para empresas que quarteirizam serviços para o distrito. Mais de 400 empregos diretos serão gerados numa incubadora da Prefeitura de Manaus. Outra grande obra ali no ramal do Brasileirinho. Nós estamos construindo também uma central do empreendedor até para começar a ter um outro conceito de atendimento do Cine Manaus. Né? Hoje a gente tem a intenção de trazer o empreendedor, o empregador para mais próximo do poder público, fazer ele interagir diretamente
com a pessoa que está atrás de emprego, que está atrás de uma atividade para se tornar economicamente ativo. Então, a Central do Empreendedor, na Zona Leste, ali onde a gente tem a maior densidade populacional, estrategicamente talvez seja um dos maiores programas de acesso ao empreendedorismo da nossa cidade. Ali vai ter um movimento muito grande de qualificação profissional, um movimento muito grande de networking, um movimento também muito grande de pessoas tentando acessar o que vai passar nesse duto, né, de empregabilidade que vai ser a Central do Empreendedor. Estamos com um projeto para o início do mês de março fazer uma outra Central do Empreendedor, né, ali na Zona Sul, ali numa área que também é muito populosa de Manaus. E aí nós estamos com os projetos das galerias populares e do Shopping Popular Felipe Dal, que nesse ano a gente vai entrar muito forte a fim de atender esses empreendedores que estão ligados à Centep. Além da inovação, onde a gente já tem o Casarão de Inovação Cassina consolidado aí por Lindo 2 lá, anos. né? Agora eu quero voltar na Central do Empreendedor. Você está falando sobre essa questão de criar um universo. O que vocês estão fazendo é isso, criar uma atmosfera para o empreendedor resolver o que ele precisa resolver, né? Se é mão de obra, que é um desafio muito grande, né? Desafio de contratar pessoas, né? E o Cine faz esse trabalho fantástico e é já um dos melhores, né? Já tem vários prêmios aí, né? Acumulando, né? Esse trabalho do Cine. Então, criar essa atmosfera do empreendedorismo para fazer a cidade, né, mais rica, alavancar realmente. Então, acho que vocês estão pensando, a ideia é pensar todas essas áreas que podem favorecer o empreendedor, cuidando desde a mão de obra até a capacitação? Exato. E fazer com que isso aconteça no automático. O poder público pode muito, mas não pode tudo. Né? Então, você criar essa atmosfera, como você mesmo falou, onde tudo acontece de uma forma mais digital, onde acontece de uma forma mais fácil, onde as pessoas consigam acessar e se sentir tocadas, eu acho que é a estratégia assertiva. Né? Você não pode pensar em aumentar o número de guichês na cidade de Manaus, porque é um guichê para cada cidadão. Todos nós temos problema. Mas você tem que aumentar o número de canais de acesso onde as pessoas consigam se resolver. Então, nós somos talvez a menor secretaria ali da prefeitura, né? Em números de servidores, né? Mas nós temos estratégias que conseguem alcançar o maior número de pessoas. Então, é assim que a gente trabalha. Qual é esse número, secretário, hoje? Hoje a gente tem menos de 100 funcionários, a Centep. E atende um público que Só chega... Só de guichê são 24. Nos guichês de mensurar atendimento vai chegar a quanto? Assim, anual? 25%. Um atendimento geral, de atendimento geral, acho que a gente consegue tocar em 50 mil pessoas na cidade. Não, 50 mil. Tocar mesmo com os nossos projetos. Né? Isso falou é importante, porque não adianta criar os projetos e depois não facilitar o acesso, né? Que aí vira burocracia, né? Sim, aí você toca em 50 mil pessoas, mas e o que essas 50 mil pessoas fazem para outras pessoas? Então, são pessoas que estão podendo ali manter suas famílias, porque conseguiram espaço, né, numa empresa dentro de uma intermediação da secretaria. Então, quantas famílias foram beneficiadas? Quantas pessoas conseguiram melhorar sua atividade profissional porque se capacitaram dentro de um espaço nosso, de um programa nosso? Né? Quantas instituições sem fins lucrativos que a gente aportou recurso conseguiram levar ali para a ponta, né? Lá nos confins da nossa cidade, nas zonas mais periféricas, uma pequena fatia do poder público. Né? E aí a gente está expandindo muito mais.